Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando uma série de videoaulas para que vocês não atrasem os conteúdos nesse tempo de pandemia. Vamos começar com potenciação. No seu livro de matemática está na página 64. Acompanhe o exemplo a seguir citado no livro. Um grupo de amigos participará de um passeio ecológico. Cada um deverá usar um crachá no qual consta o seu nome. Caio se encarregou de preparar os crachás. Para isso, elaborou estas etapas. Cortou uma folha de papel sulfite ao meio. Cortou cada uma das duas partes ao meio. Cortou novamente cada uma das duas partes ao meio. E os demais, e mais uma vez, cortou cada uma das partes ao meio. Com isso, obteve exatamente o necessário para os crachás. Veja como ele fez. Vamos considerar as dobras, as partes que ele vai cortar. Então, primeiro, ele dobrou ao meio. Depois, ele dobrou as duas partes ao meio novamente. Depois, as quatro partes, ele dobrou ao meio. E depois, ao meio novamente. Com isso, ele obteve o crachá necessário para cada um dos alunos. Observe que no texto ele fala: cortou ao meio, depois cortou ao meio cada uma das partes, depois novamente cortou cada uma das partes e depois cortou ao meio cada uma das partes. Então, se você efetuar essa multiplicação, você vai encontrar o número 16. Mas você pode simplificar essa multiplicação escrevendo da seguinte forma: 2 elevado à quarta potência igual a 16. Ora, mas o que quer dizer cada um desses elementos? Observe, na multiplicação, esses elementos aqui são chamados de fatores. E o resultado da multiplicação é o total. Já corrigindo, o resultado da multiplicação não é total, é produto. Total é o resultado da adição. Então, quando você tem a base 2, o que é a base? A base é o número de fatores que vai se repetir. E aqui o expoente é o número que indica a quantidade de fatores na multiplicação. Fatores iguais na multiplicação. Então, você faz 2 elevado à quarta, é a mesma coisa de você fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, igual a 16. Então, o resultado aqui é produto, mas nessa outra operação aqui, ela é chamada de potência. Então, o que é que você tem? Esse número 2 aqui chama-se base. Esse número aqui que você escreve pequenininho, você chama de expoente. E o resultado é a potência. Logo, nós temos essa forma geral para apresentar base, expoente, potência. Então, só para exercitar, se você tem 3 elevado à quarta, significa que esse 3 aqui vai se fatorar 4 vezes, porque é o que esse número aqui, expoente, está indicando. 1, 2, 3, 4. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 10 elevado a 3. 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Observem essa particularidade. Quando você tem um número 10 que está elevado a qualquer expoente,
você vai, qualquer expoente, com exceção o zero, você vai observar que esse número aqui vai dizer quantos zeros vai ter a sua potência. Tá aqui, ó, 3 aqui, 3 zeros. Então aqui, todo número, qualquer número zero elevado a qualquer expoente, com exceção do 1 e do 0, o resultado vai ser 0. Então, eu tenho aqui 5, 0 elevado a 5. Então, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Então, os fatores aqui são todos 0. E todo mundo sabe que 0 multiplicado por 0 vai dar 0. Então, quando você pega aqui 1 elevado à sexta potência, significa que você vai fatorar C1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, esses fatores aqui vai dar um produto 1. Ou a potência de 1 elevado a 6 é igual a 1. Já no outro caso, então, dando seguimento, nós podemos também calcular as potências utilizando uma calculadora comum, né? Então, se a gente efetuar os mesmos cálculos que já foram feitos, por exemplo, 3 vezes 1, 2, 3, 4. Vocês perceberam o que eu estava fazendo, né? O que é que eu fiz? Eu digitei o 3, multipliquei, apertei o sinal de multiplicação, como está aqui registrado, e apertei 4 vezes na tecla mais. O celular, ele não faz esse tipo de cálculo. Mas se você pegar uma calculadora simplesinha e fizer, ele vai calcular certinho. Então, ele vai dar o resultado já esperado, que no caso seria 81, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que daria 81. Podem fazer com a calculadora simples, que dá certo. Então, o livro ele também traz alguns elementos importantes, como número quadrado e número cúbico. O que é um número quadrado? Um número quadrado é aquele que vai resultar em elementos com lados iguais. Então, eu trouxe aqui essas figuras. Vou afastar aqui para vocês verem melhor. Então, eu tenho exatamente os desenhos que são trazidos lá no livro. Então, aqui eu tenho um quadrado com lado 1 por 1. Aqui eu tenho um quadrado com lado 2 por 2. E aqui um quadrado com lado 3 por 3. Aí vocês olham daí e fazem, mas professor, ali tem um retângulo. Sim, mas a área equivalente é um quadrado. Deixa eu colocar esse quadradinho aqui, ó. Tá vendo aí? Visivelmente você olha aí de cima, vê 9 quadrados. Então eu vou retirar e colocar ele aqui. Então, para calcular isso aqui, eu tenho 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Que seria a mesma coisa de você ter 1 elevado a 1. Então aqui, aliás, desculpem, de ter 1 elevado a 2, né? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado vai ser 1. 1 elevado ao quadrado. Então, porque todo número elevado a 1 é igual à própria base. Isso aí é uma regra que a gente vai explorar mais tarde. Então aqui, eu tenho 2 por 2. Seria 2 vezes 2, que seria a área dessa superfície. Logo, eu tenho 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Perceba, 1, 2, 3, 4. 4 peças. Aqui, 1 elevado a 2 é igual a 1. Então, eu tenho uma peça. Aqui eu vou ter 3 vezes 3. Né? Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 3 elevado ao quadrado é igual a
9. É um quadrado perfeito. Vou colocar aqui de novo para vocês observarem melhor. Então, um quadrado perfeito. Ok? Então, professor, mas o senhor agora falou que tem também os números cúbicos. Mas aí eu quero ainda lembrar uma coisa a vocês, né? Então, no primeiro quadrado, temos 1 ao quadrado ou 1 quadrado. 2 ao quadrado ou 1 quadrado de 2, né? 2. Na verdade, o livro diz 1 quadrado de 2, mas eu acho de lado 2. Na terceira, ele diz 1 quadrado de lado 4 ao quadrado ou 1 quadrado de lado 4. Eu não concordo com isso não. Vamos lá. 1 quadrado, 4 quadrados, 9 quadrados. Está aqui, provado. Certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem depois ligar para mim. Ligar não. Manda mensagem dizendo qual é a dúvida que vocês estão tendo. Quando a gente fala cúbico, cúbico significa que você saiu do plano e foi para o espaço. Então, a figura que eu posso utilizar aqui, ó, nessa mesma área, posso colocar aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí. Aqui eu tenho um cubo. Observe o cubo. Então, além dessa área da base, eu vou ter a altura, né? Então, significa que eu vou ter uma medida a mais. Observe, antes eu tinha 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Mas agora eu tenho mais 1 de altura. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, 1 elevado ao cubo. Se você observar, agora eu tenho 3 medidas, né? 3 dimensões. Então, 1 elevado ao cubo é igual a 1. Quando eu venho para essa outra aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Observe, eu tinha 2 vezes 2. E agora eu estou acrescentando uma dimensão, que sai daqui para cá, ó. Então, vezes 2. Que no caso não é assim, né? Eu estou até mostrando errado. Na verdade é isso. Se aqui é 2, aqui também tem que ser 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Né? Então, aqui eu tenho 2 dimensões, aqui eu tenho 2 dimensões. Daqui para cá, 2 dimensões também, 2 medidas. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, é a mesma coisa de você ter 2 elevado à terceira, que é igual a 8. Observe, o 3, ele está indicando quantas vezes o fator 2 aparece na multiplicação. 1, 2, 3. 3. O 1 também, ó. 1, 2, 3. 3 aqui. Eu não tenho peça suficiente para fazer essa outra atividade, mas dá para a gente ter uma ideia se eu colocar assim, ó. Se a gente imaginar que está tudo preenchido, eu teria 1, 2, 3 dimensões. Então seria 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, como a gente já sabe. Vezes 3, 27. Então, tá aí a primeira aula de matemática para que vocês façam os exercícios que estão na página 66. Tá ok? Então, até a próxima e bons estudos. Antes do final, eu quero deixar a dica.
Fique em casa. Fique em casa.